Após uma tensa reunião do G7, que representa basicamente os países desenvolvidos ocidentais, um recado bem claro lhe foi dado à Rússia. Nós nunca reconheceremos as fronteiras que vocês consideram como fronteiras oficiais. Lembrando que até hoje nem a Crimeia é reconhecida por esses países. Por conta dessas e de outras declarações o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, conhecido como o homem do não pelo mundo ocidental, declarou que o Ocidente está em uma guerra híbrida contra a Rússia e que se eles lançarem o desafio, a Rússia vai aceitar esse desafio. Ao mesmo tempo, a Finlândia, como já era mais que sabido, finalmente oficiou de maneira oficial por meio do seu governo a adesão à OTAN. O que isso representa? Falta alguma coisinha ainda? E qual que é a posição da Suécia? Será que eles vão ser aceitos pelo bloco? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link também para o curso completo de Geografia Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição, tá? Cara, é baratinho, muito bom curso, tá? Modéstia à parte, claro, mas é muito bom, tudo completinho. Contato comigo ali direto, professor. Vocês não vão se arrepender. E claro, se você quiser contribuir para que eu continue produzindo conteúdos aqui diários para vocês, deixa a sua inscrição, seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Se não, só seu like, seu engajamento, já está mais que sensacional. Tamo junto? Então bora lá, galera. Seguinte, ó. Bom, o G7 se reuniu, o G7 que inclusive, antes da intervenção da Rússia na Crimeia, era conhecido como G7 mais a Rússia, ou também conhecido como G8. Aí quando aconteceu todo aquele momento da Ucrânia falar que ia entrar para a União Europeia, o Putin pressionar o presidente, e aí o presidente volta atrás, começa uma guerra civil, e a Rússia alegando que a Crimeia estava correndo risco, porque a Crimeia é uma regiãozinha de maioria russa, o Putin vai lá, interfere, reanexa e fala que a Crimeia é dele. Inclusive, à época, o governo Obama, ele foi visto como um governo muito fraco por não ter respondido à altura. Pô, galera, o que aconteceu contra a Rússia? Algumas sanções e a expulsão do G8, que virou o G7. Então a Rússia vai lá, anexa um território e Obama, bananão entre aspas, acaba não fazendo muita coisa. Tanto que o Trump, por exemplo, à época, quando ele é eleito, uma das bandeiras que ele tinha, e a Hillary Clinton também, era Let's Make America Great Again. Ou seja, vamos fazer a América, eles se chamam de americano, lembra bem, grande de novo. Ou seja, os Estados Unidos vai voltar a ser o poder moderador mundial, segundo, claro, o julgamento dos americanos, Bom, mas o G7 anunciou então que não vai reconhecer as fronteiras. Por quê? A Rússia hoje, ela está partindo, segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, numa proposta não mais de dominação da Ucrânia como um todo, mas sim do sul, sudeste e oeste ucranianos. Se a gente for pegar no mapa, regiãozinha de Donbás, aí você passa por aquele Mar Azov, região de Mariupol, a Rússia vem fazendo ataques constantes, a região de Azovstal, da fábrica abandonada, tal, enfim, a Rússia avança sobre esse território. Região, por exemplo, de Kherson. A região de Kherson, segundo, de novo, a própria Rússia, existe uma tendência de fazer um plebiscito com a população local, porque as lideranças perceberam, segundo a Rússia, claro, que a população ali deseja se reanexar à Rússia. Muito parecido com o que ocorreu na Crimeia em 2014. Só que, óbvio, um território sob ocupação, cara, convenhamos, mesmo que você defenda a Rússia, é muito difícil você pensar que um território sob ocupação, imagina se fossem os americanos, teria total liberdade para fazer um plebiscito. Não, realmente, queremos pertencer aos americanos. E aí, será que vai ter algum tipo de checagem internacional sobre esses plebiscitos? Será que as pessoas estão sendo coagidas a participarem? Será que todos os votos vão ser contabilizados? Ou somente aqueles pró-Rússia? É muito difícil saber, Mas Kherson pode também se anexar ao território russo, passa pela Crimeia, região de Odessa, que está sofrendo constantes ataques, até chegar na região da Moldávia, a região separatista da Moldávia. Então você vai bloquear o acesso da Ucrânia ao Mar do Norte, aliás, ao Mar Negro, perdão. Isso dificulta, inclusive, a chegada de suprimentos, mantimentos, tal, A Belarus ajudando também a fazer uma intervenção na Ucrânia. A tendência da Rússia é tirar esses territórios da Ucrânia e acabar, digamos assim, minando, cercando a Ucrânia para que não chegue mais ajuda, nem financiamento, nem nada do tipo para a derrota dos ucranianos. O G7 falou que não vai reconhecer. Depois dessa e de outras declarações também, cara, não dá para esquecer que a Rússia hoje é o país mais sancionado do mundo. Supera a Irã, supera a Coreia do Norte, supera qualquer país que você possa imaginar. Mais de 10 mil sanções. Mais de 650 bilhões de dólares bloqueados no exterior de oligarcas, políticos, pessoas da Rússia sem acesso ao seu dinheiro.
O Sergei Lavrov falou que isso claramente, e está declarado, o desafio à Rússia da chamada guerra híbrida. Só que o que é uma guerra híbrida? É o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, né? Então você que está acompanhando, acho que já sabe exatamente a definição de uma guerra híbrida. Não existe somente a guerra hoje no sentido de Ucrânia ataca a Rússia, porque isso seria muito pouco. Existe, por exemplo, uma guerra informacional. A Ucrânia divulga, na região, por exemplo, de Bucha, quem matou os civis ali foram os russos. A Rússia, não, quem matou foram os ucranianos para jogar a culpa nos russos. A estação de trem foram os russos, foram os ucranianos. Então você tem uma guerra, por exemplo, no sentido de cancelamento até mesmo, né? Então obras sendo canceladas, pessoas sendo censuradas da Rússia, a Rússia não sendo permitida de participar de organizações, eventos internacionais, sanções econômicas sendo praticadas, sanções no sentido de não compra, por exemplo, mais de combustíveis fósseis. Então existe toda essa guerra informacional, econômica e também militar que a gente pode considerar como uma guerra híbrida. Já era desde o começo, mas o Sergei Lavrov ele deu essa declaração bem forte mostrando isso, né? Só que ele falou que ao contrário do que o Ocidente espera, que seria uma derrota da Rússia muito fácil, a Rússia, segundo Lavrov, já está acostumada às sanções econômicas praticadas pelo Ocidente. Convenhamos, galera, nunca foi desse tamanho. A previsão é que o PIB da Rússia possa cair até 12%, tá? Só em 2022, então está sendo pesado sim. Mas que a Rússia está acostumada com essas sanções. E que, aliás, isso está sendo um tiro no pé do próprio Estados Unidos e do próprio mundo ocidental, porque está provocando uma desdolarização da economia mundial, porque os países do mundo hoje consideram que OTAN, Estados Unidos e União Europeia não são membros confiáveis, porque podem fazer o que fizeram com a Rússia com o mundo inteiro. A Rússia está conseguindo instigar e aumentar novos parceiros econômicos, parceiros comerciais, citou nominalmente a China, que fez o acordo sem precedentes no início do ano, citou a Índia, por exemplo, que desde o começo do ano até agora, mas que dobrou o número de importação de petróleo frente à Rússia do que em 2021, contabilizando o ano inteiro. A gente pode considerar, por exemplo, a visita que a Argentina, a visita que o Brasil, inclusive, o Brasil não está aplicando sanções contra a Rússia. Continuamos comprando fertilizante, a Argentina pediu, inclusive, para entrar nos BRICS, a gente não pode esquecer, tá? A China anunciou, por exemplo, a construção de novos gasodutos, importação de mais combustíveis fósseis, até o Irã. Os Estados Unidos, ele está pleiteando com o Biden fazer um acordo com o Irã. O Trump tinha saído, né, em 2018, alegando que o Irã armava grupos terroristas, não respeitava os limites de enriquecimento de urânio, mas o Biden, nesse momento, desesperado com o aumento do preço dos combustíveis, está tentando fazer um acordo tanto com o Irã quanto com a Venezuela. Olha a hipocrisia geopolítica, né? É sensacional. Tanto da Rússia, Estados Unidos, geopolítica é o mundo da hipocrisia, tá? Mas, voltando aqui, lembrando que o Maduro falou que a bandeira americana e a bandeira da Venezuela ficaram lindas, tremulando lado a lado novamente. Pois é, pessoal, hipocrisia. Mas voltando aqui, né? O Irã anunciou, por exemplo, que mesmo que o acordo com os Estados Unidos saia, que não é fácil, o Irã, por exemplo, falou que mesmo que saia o acordo, eles não vão esquecer da vingança da morte do general Soleimani, que aconteceu lá no início de 2020, mas isso não vai fazer com que o Irã concorra com mercados russos. Por exemplo, a Rússia vai continuar tendo seus mercados e o Irã vai continuar tendo outros mercados. O Irã hoje, mesmo com possível acordo com os Estados Unidos, geopoliticamente ele continua muito mais próximo de Síria, China, Rússia, a Índia, que está se aproximando economicamente, embora existam algumas rusgas ainda com chineses e tal, né? Mas essa aliança oriental ela vem aumentando e angariando novos parceiros na África, na Ásia, na América Latina, tá? Tanto Lula como Bolsonaro, pelo menos pelas declarações até o momento, não vão aderir às sanções do mundo ocidental, tá? Isso pelo menos os dois é parecido até o momento, ok? E a Finlândia, como já era bem sabido da gente, né, como eu falei para vocês, ela oficializou hoje, com o chefe de governo e chefe de Estado, a adesão à OTAN. Precisa novamente passar pelo parlamento, não é simples, tá? Quer dizer, na verdade vai ser simples, porque toda a Finlândia hoje, 80% da população quer o ingresso na aliança militar. E os parlamentares também, publicamente, já se mostraram totalmente favoráveis, assim como a Suécia. Mas, antes de oficializar essa entrada, o presidente da Finlândia ligou para o Putin. E aí o Putin falou que dentro dessa situação, o Putin, isso declarações, tá, oficiais. O Putin falou que a Finlândia, ela não estava sob risco de invasão, etc, tal, se não fizesse parte da OTAN, pelo seu histórico de neutralidade, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra tiveram rusgas entre União Soviética e Finlândia.
Mas pós-Segunda Guerra, com a posição de neutralidade da Finlândia, segundo Putin, não havia o medo de uma invasão. Tá? A Rússia não tinha esses objetivos. O presidente da Finlândia falou que, apesar de querer ainda manter conversa, isso é importante, hein? A própria chancelaria da Finlândia falou que a intenção não é abrir uma guerra com a Rússia, isso não interessa a ninguém, e que eles querem continuar discutindo projetos de fronteira tal com a Rússia. Só que o presidente falou que a situação, tudo mudou depois que a Rússia fez o que a Rússia chama de operação militar especial na Ucrânia. Então eles se sentem inseguros, a população se sente insegura e acha que pertencer à OTAN é uma maneira de ter uma segurança maior. O Putin, Lavrov, o Peskov, enfim, toda a comunicação da Rússia garante que isso só vai trazer mais instabilidade para a região, com a instalação de novas armas nucleares na região do Báltico. Enfim, a Finlândia, segundo o Putin, está comprando uma guerra desnecessária. Só que, como eu já tinha ressaltado para vocês também, a Rússia anunciou que não vai fazer sanções econômicas contra a Finlândia, embora tenha anunciado o corte do fornecimento de energia para a Finlândia. Professor, por quê? Eles descumpriram a palavra? Segundo a Rússia, não. É porque a Finlândia não pagou em rublos, que era o acordo inicial que eles tinham ali. A Rússia tinha anunciado, né, a Gazprom só aceitaria pagamentos em rublos, então eles cortaram o fornecimento de energia. Mais ou menos 5% só do país. Afeta um pouquinho a região industrial, né, da Finlândia, mas sem grandes prejuízos sociais. Mas é uma rusga, né, que está sendo criada entre os dois países. E também não vai ser tão simples assim, porque Turquia, Eslováquia e Croácia, pelo menos até o momento, não se mostram tão favoráveis assim a esse acordo, a essa entrada. O Erdogan considera que os países nórdicos, Suécia e Finlândia, além de trazerem uma certa situação de instabilidade com a Rússia, lembrando que o Erdogan é meio em cima do muro, né, a Turquia é meio em cima do muro, ainda esses dois países abrigam células terroristas, não posso falar no YouTube, né? Que seriam células do PKK, um povo curdo, né? Uma liderança curda, que os turcos consideram como um grupo terroristas. A Eslováquia tem muito medo das sanções que podem ser praticadas à Rússia, e a Hungria do Viktor Orbán, o Orbán é outro, que está na União Europeia, mas também a gente sabe que tem uma ligação próxima ali com o Putin. Então a entrada, que, segundo a OTAN, vai levar dias, não meses ou anos, né, como foi no caso da Polônia, mas pode estar ameaçada pela falta de coesão, principalmente de Turquia, Eslováquia e Hungria, tá bom? Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.